O setor elétrico brasileiro prepara uma agenda com 50 propostas para o próximo governo. E entre os principais desafios estão o chamado curtailment, que são os cortes forçados na geração de energia renovável, e a abertura do mercado livre para consumidores residenciais. O documento defende que o Brasil tem uma vantagem elétrica bem importante, mas ainda não conseguiu transformar esse potencial em desenvolvimento econômico. Para a gente falar sobre essa agenda e sobre os principais desafios do setor, eu converso agora com Mário Menel, que é presidente do Fórum das Associações do Setor Elétrico, o FASE. Mário, muito bom dia a você. Seja bem-vindo à programação do CNN Money. Bom dia, Zanfer. Estou à disposição aí para a gente falar sobre essa agenda do setor elétrico. Excelente, a agenda que eu diria aqui bastante importante, Menel, porque não é simplesmente uma lista de reclamações ou pedidos, mas na verdade eu tenho aqui um conjunto de estruturas de 11 ações nos primeiros 100 dias de governo. Então é um plano prático aqui e eu queria que você me explicasse primeiro, Menel, um pouco o que compõe esse plano, o que está no alcance imediato do governo, que não é feito por questões burocráticas, e o que pode ser mais complicado de ser operado pelo Executivo ali em conjunto com o Legislativo. Zanfer, na verdade, o FASE vem desde a eleição de 2014 apresentando uma agenda propositiva para os futuros presidentes ou para todos os candidatos. Nesse ano não é diferente. O que foi diferente é que a nossa agenda do passado ela sempre foi propositiva. Tem as propostas para que o futuro governo analise e tal e veja se são implantáveis ou não. Nesse ano, eu diria que é uma agenda, além de ser propositiva, ela também é reflexiva, ela traz assim consequências para o governo. Governo, se você, qualquer que seja o governo, que na minha opinião nós teremos um novo governo, mesmo que seja uma reeleição, vai ser um novo governo. Então, esse governo tem que refletir o que significa isso para o governo. Então, nós colocamos essa parte de reflexão. O governo tem que fazer uma reflexão, o que é que muda para o setor elétrico, o que é que muda para o governo. Então, nós geramos aí, como você falou, 50 ações, sendo 11 ações nos primeiros 100 dias, porque a gente parte do pressuposto que o primeiro ano de governo é o ano que as realizações são mais fáceis. Você, depois do primeiro ano, você já começa a ter preocupações com a eleição dos prefeitos, que vem no segundo ano, depois já olha a perspectiva de uma reeleição ou das novas eleições gerais para presidente, para governador, e aí fica a composição política é mais complexa. Então, a ação dos 100 primeiros dias, na verdade, é o primeiro ano. Primeiro ano que dá para fazer alguma coisa estrutural. E nós propusemos, então, a agenda, como você já vi que você já examinou essa agenda, ela traz prazos responsáveis, qual o instrumento que pode ser. Então, eu acho que ela é bem executiva e nós já apresentamos para um dos candidatos. Ontem eu fui procurado por um outro candidato que está muito bem colocado nas pesquisas, também para o responsável pela área de energia desse candidato, a gente fazer essa exposição no curto prazo. Amanhã mesmo nós temos também um candidato para o qual nós vamos apresentar em detalhes e a gente espera, né, vamos cumprir a nossa parte, a parte do FASE, de colaborar com uma visão, né, porque assim, nós temos vantagens competitivas, como você colocou, várias delas. Nós temos um sistema interligado que é um dos maiores do mundo, nós temos energia limpa, nós temos uma capacidade técnica invejável, tanto que nós conseguimos construir toda essa energia, mas, por outro lado, nós temos cortes de geração, você citou o curtailment. Então, o que é corte de geração? É desperdiçar energia. Nós temos energia vertida turbinável, ou seja, podia passar nas turbinas das nossas hidrelétricas, nós estamos jogando fora. Nós temos produção de energia e temos dificuldade de conexão, não estamos fazendo essa energia chegar no consumidor. Esse consumidor que pode ser produtivo. Nós temos aí cargas
esperando para serem conectadas durante um ano, um tempo muito grande, e são cargas que podem produzir descarbonização da nossa matriz industrial, nós podemos trabalhar no transporte, nós podemos trabalhar na economia digital, né, que está aí os data centers esperando para serem atendidos, quando nós temos energia. Então, essa agenda procura alinhavar todos esses pontos e propor, então, soluções para que isso aconteça. E, Meneal, você citou dois pontos importantes que trazem prejuízos bilionários para o setor de energia, para o setor elétrico aqui no Brasil, que é justamente o curtailment e a energia vertida turbinável, que, como você explicou, aquela água que passa pela hidrelétrica e não gera energia, não traz o benefício. Qual que é a solução prática, se você me permite mergulhar um pouco mais nessas propostas, para acabar com esse desperdício de energia limpa? O Brasil produz muita energia e muita energia, por assim dizer, é jogada fora. Zanfer, nós temos um problema bastante sério no Brasil, que é um sinal de preço pouco eficiente. Então, vou me explicar. Nós temos energia solar nos horários de maior insolação, entre 11 horas da manhã e 3 horas da tarde, em abundância, que faz com que aconteça esse curtailment. Então, nós não temos nenhum incentivo para aumentar o consumo nesses horários. Vou dar uma explicação rápida aqui. O hábito do brasileiro normalmente é tomar banho quando chega em casa às 6h30, 7 horas da noite, chuveiro elétrico. A maioria dos chuveiros do Brasil são elétricos ainda, e chuveiros cada vez com potência maior. Então, isso onera a ponta do sistema, o atendimento da ponta. Ao meio-dia, sobra energia, deveria ter até valores negativos. Mercados mais maduros do que o nosso chegam a praticar valores negativos, o nosso não ainda. Então, veja bem, se eu der um sinal econômico e disser, olha, se você tomar banho às 6h30 da tarde, você vai pagar 10 unidades de dinheiro. Se você tomar banho às 9 horas da noite ou às 6 horas, 7 horas da manhã do outro dia, você vai pagar 1 unidade de dinheiro. Eu garanto que você muda o hábito. Mas nós não temos esse sinal de preço adequado no Brasil. E isso é uma dificuldade enorme. Então, com isso, você acaba tendo que gerar térmica. A nossa matriz, nós falamos ainda há pouco, uma matriz limpa, ela começa a ficar com uma maior participação dos combustíveis fósseis, porque eu, para atender a ponta do sistema, quando o sol desaparece e o vento é aleatório, pode ser que eu tenha, pode ser que não tenha, eu tenho que gerar usinas térmicas que são caras, são poluentes, para acompanhar o nosso sistema. Então, exatamente. Esses são os problemas sérios também do vertimento turbinável, é a mesma coisa. Infelizmente, o setor elétrico só aceita um equilíbrio momentâneo entre carga e produção de energia. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio. Se eu tenho uma produção maior do que a carga, acontece o curtailment, o que o ONS tem feito com problemas sérios. No Dia das Mães nós tivemos um problema sério, no Dia dos Pais nós tivemos um alerta, né, que se houver esse desequilíbrio, você pode ter um apagão por excesso de energia. Né? A gente costuma falar, o apagão acontece por falta de energia. Totalmente contraintuitivo, né, Meneal? Um apagão por causa do excesso de energia, não por falta de energia. Isso também é causado por causa da precarização da rede que nós temos. Eu queria falar um pouquinho sobre isso para a gente encerrar nossa conversa, Meneal, que a gente sabe que é preciso bilhões de reais para modernizar essa rede, só que o consumidor final já está ali no limite financeiro na sua conta de luz. Então, como é que esse plano do FASE, como é que essa agenda pode prever, no fim das contas, uma atração de capital privado para promover transição energética, para promover essa modernização, sem que a conta final pese totalmente no bolso do consumidor, Meneal? Os investimentos nossos a grande maioria dos investimentos nossos são privados. Hoje, o setor elétrico, você vê nos leilões de transmissão, quando são feitos, é um sucesso absoluto, né? Porque são bilhões de reais que entram como investimento privado. Naturalmente, o sinal de preço também é uma coisa importante para você racionalizar e otimizar a expansão do sistema. Se eu coloco muita geração em um local e tenho carga
muito distante disso, eu tenho que fazer linhas de transmissão muito pesadas, né, e caras, e isso naturalmente são pagas pelo consumidor. Então, o Brasil tem um sistema de transmissão robusto, mas caro também, porque ele é muito novo, não está amortizado, então pesa na tarifa. Logo, eu teria que ter um sinal de preço mais adequado, por exemplo, um sinal locacional, para colocar. Hoje eu tenho bastante geração no Nordeste, então tem que ter um sinal locacional para levar carga o mais possível para o Nordeste, né? Mas, infelizmente, não é bem assim que funciona, e muitas vezes esse sinal de preço, conforme eu disse, é inadequado, e você acaba tendo uma ineficiência na alocação dos investimentos. Excelente, nós conversamos com Mário Menel, que é presidente do Fórum das Associações do Setor Elétrico, o FASE, que trouxe aí um plano a ser seguido pelo governo para melhorar o setor. Muito obrigado pela sua presença, Menel. Seja sempre bem-vindo à nossa programação. Até uma próxima. Muito obrigado, Zanfer. Tchau, tchau.